Então vamos lá, galera. Aula 6, vamos falar hoje sobre o envelope. O envelope também deixei uma aula só para ele, que é uma ferramenta também muito importante dentro da síntese e da síntese modular, né? Então eu dediquei uma aula só para esse cara aí. Então a gente vai ver para que serve o envelope, a gente vai ver o que significa a sigla ADSR, vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Hoje a gente vai entender o que significa cada uma dessas letrinhas aí. A gente vai entender os parâmetros, né? O Attack, Decay, Sustain, Release, EOC. Os 4 primeiros aí talvez vocês conheçam, mas o EOC talvez vocês não conheçam, e é uma informação legal aí para trazer. A gente vai falar sobre conexão também, fazer uma conexão aí com os módulos que a gente já usou, tipos diferentes de envelope, e no final eu vou fazer um bônus aí, explicar também rapidinho o que são os LFOs, que é uma outra ferramenta muito fácil de pegar. Depois que vocês já viram os osciladores, o LFO é bem simples. E bora lá então pro nosso VCV. Bom, estou com o VCV aberto aqui, com os nossos módulos que a gente já estava usando. Eu deixei o scope aqui do lado, porque ele vai ser uma ferramenta útil para a gente. Por motivos de ficar mais visível para vocês, eu não vou mais colocar os módulos aqui embaixo, como eu fiz no último vídeo. Eu vou deixar aqui os módulos, mesmo que módulos de controle, apesar de às vezes ficar um pouquinho mais difícil de entender, mas eu vou deixar eles aqui para a imagem ficar maior, né? Porque senão fica muito pequena a imagem. O que são os envelopes, do que eles se alimentam, onde eles vivem? Vamos lá, vamos pegar primeiro o envelope. Nosso famoso ADSR. Para que serve o envelope? O envelope ele é um contorno de modulação. Então ele gera um sinal de voltagem que faz exatamente um desenho específico e você pode usar em qualquer um dos seus módulos, aí, no input de qualquer módulo, como um sinal de modulação. O envelope, ele é muito útil, porque é aquela coisa, né? Quando você tem um som acontecendo, quando você pressiona a tecla de um instrumento, ou quando você toca a nota de um piano, essa nota ela não acontece o tempo inteiro com uma dinâmica só, com um volume só, com uma estrutura tímbrica só. Ela modula através do tempo. E o envelope ele serve para simular essa situação. Então nós temos aqui no envelope alguns parâmetros, mas antes de falar sobre os parâmetros, eu vou explicar para vocês o que significa ADSR. ADSR é a abreviação para Attack, Decay, Sustain e Release. A gente vai falar sobre os 4 hoje e bora lá. Bom, então o que é o Attack, né? O Attack é o tempo, desde o momento em que você pressionou a nota até um pico aqui. Ele vai até um momento máximo dele. Então ele vai de 0 até 10 volts ali, vamos dizer. Então o ataque ele vai acontecer nesse período. E o knob de ataque, o controle do ataque, esse cara aqui, ele controla o tempo que demora. O tempo que demora para esse cara fazer essa curva aqui, ó. Para ele fazer essa curva. Existem envelopes mais complexos que você consegue controlar até o formato da curva. Nesse caso aqui ele é mais simples, então você não consegue controlar, mas é para isso que serve. O ataque ele é o tempo do envelope. Então se você tem um ataque muito curto, na hora que você pressionar a nota, ele já está lá em cima. Ele já está com um valor alto. Se você tiver um ataque muito longo, na hora que você pressionar a nota, ele vai demorar bastante para chegar lá, mas ele vai chegar eventualmente. Ok, mas depois que a nota acontece, aí depois a gente entra no momento. São 4 momentos que acontecem no envelope. Então, o segundo momento é o momento de decay. Então, a partir do momento que ele chegou num ponto máximo, ele vai decair. Esse sinal ele vai decair. E ele vai chegar e vai estabilizar em algum ponto também, assim como o ataque ele estabiliza aqui. Mas a diferença do ataque e do decay é que enquanto o ataque ele faz um movimento e na hora que ele chega nesse ponto, ele já parte diretamente para o decay ele faz esse movimento e na hora que ele chega nesse ponto, ele entra na fase de sustain. E é o momento de sustentação. Então, o sustain, ele vai deixar a nota mantida enquanto a sua nota estiver pressionada, ele vai ficar nesse ponto aqui de volume. Vamos voltar ali no VCV? Então, para vocês entenderem, o decay, então ele vai controlar o tempo que essa nota vai decair. E, pelo contrário, o sustain, ele não vai controlar o tempo, porque o tempo é indefinido. Enquanto você pressionar a nota, o sustain vai estar acontecendo. O sustain, ele controla a intensidade. Então, é até onde que o decay vai descer. Até onde esse decay ele vai se movimentar até estabilizar. Então beleza, ele vai chegar até aqui. Vocês podem falar assim, nossa, mas o ataque ele vai sempre do 0 ao 100? Sim, ele vai sempre do 0 ao 100.
Existem situações onde você quer um ataque negativo. Daí você pode inverter, fazer uma inversão de fase desse envelope. E daí você vai ter um ataque negativo. E nós temos também o release, que é o último dos parâmetros. O release, a partir do momento que você soltou a nota, então o sustain vai ficar mantido até durante a duração da nota. Enquanto você estiver com a nota pressionada, ou durante o tempo que ele estiver ativo, vamos dizer assim. Não precisa ser necessariamente uma nota. E a partir do momento em que você fala assim, olha, eu quero que você fique inativo agora, aí ele vai entrar no momento do release. E o release é o tempo que ele demora para sair do ponto de sustain até o zero. E aqui a gente tem o nosso controle de tempo de release. Então é o tempo que ele vai demorar para chegar até o zero. Vamos colocar aqui o nosso envelope no nosso osciloscópio e vamos clicar aqui para ver o nosso envelope acontecendo. Ó, o tempo está muito... Pronto, agora sim. Aqui, ó, muito rápido. Pronto, ó. Ele fez o movimento, tá vendo? Você pode ver que esse movimento ele é bem rápido até. Ele tá acontecendo rapidão. Mas porque a gente configurou ele para acontecer rápido, né, ó. Pera aí, deixa eu ajustar o tempo certinho. Ó lá, tá fazendo movimento, tá vendo? Toda vez que eu clico aqui, ele faz esse movimento. Agora, olha que interessante. Eu só tô clicando e soltando. O que ele tá fazendo quando eu clico e solto? Ele tá fazendo o ataque acontecer, o decay acontecer, só que como a nota já foi solta, o sustain não tá acontecendo, ele vai direto pro release. Então aqui, ó, ele vai fazer o ataque, o decay, e ele vai direto pro release, então ele não fica naquela fase de sustain. Agora, se eu clicar aqui, deixa eu uma ideia. Eu vou aumentar o meu envelope pra caramba aqui. O release eu posso deixar mais baixo aqui. Pronto. Vamos ver se agora vai dar pra visualizar melhor. Olha lá, beleza. E agora ele tá mantendo. Por que ele tá mantendo? Porque eu tô segurando o botão. Ele vai ficar mantendo indefinidamente. Agora eu soltei. Aí release. Vamos deixar ele zerar ali de novo. Se eu começar esse processo de novo, mas em vez de segurar o botão, eu simplesmente clicar, ó, ele vai fazer o ataque, decay e release. Na verdade, ele não vai nem entrar no decay, porque tá acontecendo tão rápido que ele não consegue nem concluir o ciclo do ataque, ó. Ele subiria mais, ó, se eu segurar ele sobe até o final. Então, o que acontece? A gente vai falar sobre o gate agora. É para isso que o gate serve. O gate, ele é o cara que diz assim, ó, por quanto tempo aquele botão vai ficar apertado? Por quanto tempo eu vou fazer esse movimento aqui e vou manter ele no final depois desses dois momentos? Se o meu gate for muito curto, se o meu gate for menor do que esse tempo de ataque aqui, ele vai fazer assim, ó, ele vai começar a subir e daí o meu gate desligou, minha porta fechou. O que ele vai fazer? Ele vai pular direto pra cá e vai fazer o movimento de release. Se o meu gate for maior, beleza, ele tá lá, gate aberto, gate aberto, gate aberto, gate aberto, gate aberto. Beleza, parou aqui. Ele vai pegar daqui e vai pegar daqui e fazer esse movimento de release até o final. Agora, se eu conseguir que o meu gate chegue até o sustain, ele vai ficar sustentando na mesma nota pelo tempo que o gate fica aberto, e daí na hora que fechar o gate, ele vai pro release. Então, é basicamente isso que faz o envelope, gente. É simples, mas é muito poderoso e é muito útil e está presente na maioria dos sintetizadores da história de tudo. Vamos ver como usar isso aqui de uma forma inteligente, né? Vamos lá. Então, ok. Eu não vou ligar nada no gate aqui porque a gente precisaria de outro módulo, como por exemplo o nosso sequenciador. A gente poderia ligar ele no gate e fazer o nosso movimento aqui automático. Mas por via de... estou explicando para vocês aqui e tudo mais, eu vou fazer na mão mesmo, porque vai ficar mais fácil da gente entender. Então eu vou pegar a saída do nosso envelope e vou ligar ela diretamente na entrada no nosso volt por oitava. Então eu quero que... o que eu tô falando aqui? Eu quero que na hora que eu apertar o envelope, ele vai girar esse botão, esse knob, com o desenho desse envelope. Vamos ver se isso vai acontecer. Espera aí que eu preciso aumentar o volume aqui. Estamos lá. Vou apertar. Soltei. É lógico, eu tô com o envelope com um tempo muito longo. Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou ligar, só pra vocês verem que isso é possível também. Vou ligar o meu envelope na entrada de FM, que daí eu tenho controle de intensidade, de quantidade desse envelope.
ele tá acontecendo, mas ele vai do 0 ao 100. O 100 é aqui, ó, é um volume, é uma frequência muito aguda. E eu não quero que isso aconteça para ficar mais fácil de vocês entenderem também. Então, ó, vai estabilizar, estabilizou, sustém. Agora eu vou clicar rápido. Vocês podem ver que a luzinha ela vai do ataque pro release direto, ó. Agora eu vou fazer ela ir do ataque até o decay e depois pro release direto. Eu vou entrar no modo de decay. Viu? Ela pulou o sustain. Agora eu vou manter pressionado. Vocês vão ver que a luzinha do sustain vai ficar acesa. Ó, entrou no sustain agora. Vai ficar lá infinito até eu soltar o botão. Soltei o botão, beleza. Vou deixar aqui mais rápido agora. Pra gente ver. Aumentar meu release um pouquinho. Beleza, ok. Tá, mas como que eu uso isso de uma forma inteligente, né? De uma forma mais legal, né? Porque aqui a gente tá fazendo só um efeitinho. Bom, eu poderia ligar esse cara aqui. Vou abaixar a frequência desse cara lá no gravizão mesmo. E agora vamos tentar fazer um kick aqui, ó. Um kick de bateria. Vou deixar meu ataque muito curto. O meu decay aqui eu acho que tá ok. Eu vou descer meu sustain para ele acontecer. E na hora que ele chegar no sustain, ele já tá no 0. Vamos lá. Ó, aqui a gente já tem um sonzinho de kick, hein? Descer um pouco meu decay. Desci muito. Ó, aqui a gente já começou a ter um som de kick, né? Agora vamos fazer esse kick ficar mais legal. Vamos pegar a saída desse mesmo envelope e vamos ligar ele aqui no cutoff também, ó. Porque eu quero que ele controle, ó. Eu quero que ele faça isso aqui, ó, com o som, ó. Então eu vou deixar meu cutoff no 0. Minha torneirinha no máximo. Opa! Começamos a ter um kick. Subiu demais. É lógico que depende de outros módulos também para isso acontecer de uma forma... Eu vou mudar o formato de onda para senoide também, que vai ficar... Aqui a gente já tem aquele kick de high BPM, né? Entenderam? Então é assim que você usa. Eu posso também pegar esse envelope e conectar ele aqui no meu VCA. Então, independente de eu não estar usando, de eu não estar apertando o botão, agora ele não está saindo som. Mesmo se eu abrir o meu cutoff, ó, não está saindo som. Ele só vai sair som quando eu pressionar o botão, porque ele só vai aumentar o volume na hora que eu pressionar o botão. Então assim a gente tem um controle melhor. Beleza? O que é interessante aqui também é a gente conseguir fazer dinâmicas mais complexas. Então usar, em vez de um envelope, usar mais de um envelope. E daí a gente teria que pegar um botão para entrar nessas duas entradas aqui ao mesmo tempo e pressionar elas ao mesmo tempo. Mas a gente poderia colocar, em vez de todas as saídas estarem nesse envelope, eu colocar a saída do volume estando nesse envelope, mudar um pouquinho a configuração dele, talvez. Ó, se eu clicar aqui não vai acontecer nada. Mas se eu clicar aqui, também não vai acontecer nada. Por quê? Esse cara tá acontecendo primeiro, ele tá rolando aqui, mas os dois precisam estar acontecendo juntos. Vamos ver se a gente pega um botão. Ó, vou pegar esse pulses aqui, que é um módulozinho que a gente consegue gerar triggers e gates. Vai ficar bem fácil até de visualizar o que é um trigger e o que é um gate, ó. Vou pegar um sinal de trigger. Opa, vou pegar um sinal de trigger, entrar aqui, ó. Toda vez que eu clico, ó, ele gera um clique pra mim, que é o trigger. E no gate, ó, se eu clico e seguro, ele mantém aberto até eu fechar. Então vamos pegar esse gate, esse trigger, vamos usar um trigger. Colocar aqui nessa porta de gate e apertar o botão. Ó, ele tá acontecendo tão rápido, mas tão rápido, que esse cara não tá tendo tempo de efetuar. Ele tá começando aqui, mas na hora que ele começa ele já termina. Então vamos ligar no gate aqui pra gente ter uma noção melhor agora. Então, ó. Aqui no gate já tá funcionando melhor. E aí eu consigo fazer configurações diferentes, ó.
Eu tenho um tempo de ataque no volume mais longo. Por exemplo, ele está fazendo meu volume caminhar mais devagar, enquanto o ataque do kick está acontecendo muito rápido. Eu poderia fazer diferente, poderia fazer o contrário, por exemplo. Vou descer um pouquinho mais, cara. Espera aí que ficou muito grave agora. Fazer sons diferentes, gente. E daí... Aí aqui você vai setando os parâmetros, mas entendendo esses conceitos, você vai conseguindo saber exatamente o que você está fazendo, porque é muito importante você saber o que você está fazendo quando você está mexendo com modulares, assim, porque são muitas coisas, então é muito fácil você se perder, criar de uma forma muito criativa, é muito mais difícil aqui. Quando você tem um sintetizador que ele já é pronto, já está certinho lá para você usar, é muito fácil você usar, porque ele já tem todas as conexões feitas, internamente já está tudo conectado, ele só tem os knobzinhos ali, e ele já tem um range ali dos valores que ele já foi programado para ser legal, entendeu? Para acontecer legal. Aqui, pode ser que às vezes você faça uma configuração que tem um knobzinho que está errado, e daí você precisa saber que knob você está usando e qual knob está errado para você conseguir encontrar a solução. Bom, vou falar também aqui que existem alguns outros tipos de envelope. Além do envelope ADSR, existe o envelope AR. O envelope AR, ele é basicamente ataque e release. Então, independente de você segurar ou não, ele vai fazer o tempo de ataque e o tempo de release. Às vezes, esse tipo de envelope ele funciona com triggers. E daí, independente de você segurar ou não, ele vai executar todo o movimento dele. Tem uma outra informação aqui que eu falei que eu ia falar, que é o EOC. EOC. O que é EOC? É End of Cycle. Toda vez que ele terminou o movimento que ele fez e chegou no final do release, ele manda um trigger para você e fala, olha, eu terminei. Daí você poderia pegar, por exemplo, e conectar a saída desse End of Cycle no trigger de outra ferramenta. Fala assim, ó, aconteceu esse envelope e depois desse momento, já que ele terminou, agora vai começar uma outra coisa. E daí você consegue trabalhar com envelopes encadeados e fazer coisas acontecerem encadeadamente. O retrigger, ele vai servir para quê? Lembra que existe também o sync aqui no oscilador? O retrigger ele funciona de uma maneira parecida. Apesar de você estar com o botão pressionado, ele tá acontecendo alguma coisa e tá sendo mantido em algum lugar, na hora que eu pressionar o retrigger, ele vai reiniciar o meu envelope, independente de qualquer coisa. Se eu pegasse meu sequenciador e toda vez que ele tocasse uma nota, eu colocasse no retrigger, se ele tiver com o gate ligado, ele vai ligar de novo. Isso serve por quê? Porque quando você está tocando, às vezes você usa um envelope só e você está tocando com polifonia. Eu falei que eu não ia explicar sobre polifonia, mas eu vou falar sobre isso. Você está tocando com polifonia. E daí no caso da polifonia, se você pressionar outras notas, o gate ainda está aberto, mas você quer que o envelope funcione novamente, que ele atue de novo. Então você conecta o retrigger dessa forma, e daí toda vez que você pressionar uma nota, mesmo que o gate esteja aberto, ele vai iniciar o ciclo de novo. Certo? Vamos falar agora o nosso bônus, falar sobre LFOs. Eu vou colocar um LFO aqui. E a gente vai conseguir, inclusive, exemplificar essa ideia do retrigger aí com o LFO. Eu vou jogar esses carinhas aqui pro lado. Vou jogar esse cara pra cá. Boa, beleza. O LFO, ele também funciona com sinal de controle, tá? Então, assim, ele não vai fazer um sinal de menos 5 a mais 5 volts. Lembrando, se eu colocar o meu sinal do áudio aqui, ó, ele tá gerando um sinal. Deixa eu ver aqui. Está gerando um sinal de menos 5 a 5 volts. Olha que curioso. Se eu colocar meu sinal do LFO aqui, olha só, ele não está gerando um sinal de menos 5 a mais 5. Ele está gerando um sinal de 0 até 10, como eu tinha comentado com vocês antes. O sinal de controle ele vai de 0 a 10. Porque o 0 é o 0 mesmo e o 10 é o máximo. Assim como o envelope. O envelope também vai de 0 a 10. E o LFO, a única diferença que o LFO tem do oscilador é que a frequência dele é mais baixa. Lembra que o nosso oscilador, a frequência mais baixa dele era 11 Hz? Nesse caso aqui, ó, a mais baixa é 0,000000039 Hz. Ele é muito lento. Então aqui, ó, tá vendo, ó? Eu vou pegar o nosso oscilador e colocar a senoide dele aqui só para comparar com vocês a diferença drástica que é de frequência. Eu tô com a frequência mais baixa do meu oscilador ali. Olha só. Eu vou pegar a frequência mais alta desse cara. Tudo bem, aqui é 1000 Hz, né?
Mas, ó, os 11 Hz que aquele cara tava dando ali, ó, ele tá basicamente quase no meio aqui do meu LFO. Então, olha só, ele faz movimentos muito mais lentos. Se eu pegar, por exemplo, vou desligar esse cara daqui e vou pegar o meu LFO e vou ligar na minha frequência aqui, ó. Olha que legal. Olha que legal. Ele tá controlando a frequência do meu oscilador com o LFO. Bom, aqui a posição do wavetable, esse LFO ele funciona com wavetable, é um outro tipo de oscilador, digamos assim. E aqui essa posição é a posição no wavetable, é o formato da onda que ele está me dando aqui. Enquanto aqui no oscilador eu consigo só 4 tipos de onda definidos, aqui no wavetable eu consigo formatos diferentes. E olha só, quando ele faz uma onda triangular, é uma onda triangular mesmo, porque é um wavetable, é uma onda digital. Aqui eu consigo inverter também o sinal. Aqui eu tenho o offset, ó, esse botão, ó, ele joga pra mim pra baixo, ó, de menos 5 até mais 5, tá vendo? Aqui eu tava de 0 a 10, aqui eu venho de menos 5 a mais 5, ó, o offset. Ele tava dando offset pra gente e agora ele não tá mais dando offset. O offset é exatamente isso aqui, ó, é jogar pra cima ou pra baixo. E é isso, a gente tem também os parâmetros para controlar a posição, esse knob, a modulação de frequência, que seria esse knob, e a gente tem o clock, ou seja, a gente consegue controlar o tempo de atuação desse cara. Então toda vez que a gente quer que ele comece a funcionar, vamos ver aqui, ó, vamos jogar uma onda quadrada aqui no nosso clock. Olha lá, ele tá gerando um sinal muito maluco aqui pra gente, porque ele tá reiniciando sempre nesse comecinho aqui o tempo todo, ó. Você vê que ele... Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó, e vou jogar esse trigger aqui pra cima. Olha lá, olha a nossa onda, ó. Eu deixei esse trigger ajustado aqui pra gente conseguir enxergar a onda parada. Olha lá. Ó, se eu deixar ele muito lento, olha o que acontece, não tá nem saindo som. Por quê? Porque ele tá colocando numa velocidade tão rápida que ele nunca sai do comecinho, ó. Ele sempre tá no comecinho e fica lá no comecinho, ó. Beleza? Deixa eu tirar esse cara daqui também, né? Agora sim, ó. Olha só que interessante. Se eu aumentar a frequência dele, ó, diminuir a frequência, ele tá sempre colocando no mesmo lugar. Eu vou colocar esse cara aqui no reset agora pra vocês verem. Olha lá, ó. A onda tá sempre colocando no mesmo lugar. Ó, aqui, ó. A gente tá fazendo ele colocar só na primeira metade dele, ó. Aqui, ó. Essa onda, ela tá acontecendo e toda vez que ela acontece, ela reseta esse oscilador. Então ele só tá pegando a primeira metade aqui da minha onda, ó. Ó que interessante. Eu consigo criar... Gente, consigo criar muitos formatos de onda diferentes com isso aqui, ó. Ó, eu consigo mudar ele aqui, modificando a frequência. Por quê? Toda vez que esse cara, a onda termina, esse cara aqui... A onda termina não, né? A hora que a onda quadrada vai para a parte negativa, esse cara aqui cloca de novo. Ou melhor, vai para a parte positiva. Esse cara cloca de novo. Então é isso, galera. Bora para a próxima aula. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida aí, se tiver alguma coisa que não ficou muito clara para vocês, só jogar no chat, a gente responde. E vamos que vamos!